Olá, meus queridos. A partir de hoje, nós vamos acompanhar pelo menos 5 devocionais no livro de Salmos. Por quê? O livro de Salmos ele tem algumas divisões, e uma delas, desde o início, é que os Salmos foi dividido em 5 livros, provavelmente aí fazendo uma ligação com o Pentateuco. Então nós encontramos 5 divisões principais do livro de Salmos. E a primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 41. E eu quero meditar hoje exatamente usando o último capítulo desta primeira divisão. É interessante nós observarmos que os Salmos começa com o capítulo 1 falando sobre bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, feliz é este homem. E é interessante que nós podemos olhar para o último salmo dessa primeira divisão e vamos encontrar também essa situação de bem-aventurança. É um salmo que poderíamos colocar aqui, ser bem-aventurado e ser bênção. Eu creio que nós podemos destacar esses dois pontos de vista, ser bem-aventurado e ser bênção na vida do próximo. Alguns devocionais atrás colocamos aquela ênfase na compaixão. E a compaixão, eu afirmei, envolve um pouco mais do que a empatia. A empatia me faz colocar-me no lugar do outro que está sofrendo. A compaixão vai além, me faz amenizar aquela dificuldade. E esse salmo de Davi trata exatamente disso, da bem-aventurança, ser bem-aventurado e também de ser bênção na vida do próximo. Veja como começa esse Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Eu estava lendo esses salmos e eu vi uma certa semelhança com aquela reflexão que nós tivemos no livro de Jó, a experiência de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó ele foi abandonado por todos, familiares, parentes, aqueles que trabalhavam na casa dele, as crianças. Então ele foi completamente abandonado. E olhando para esse salmo aqui, se os irmãos lerem esse capítulo 41, vão perceber que o salmista está sofrendo algo semelhante. Porque aqui está dizendo no versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Nós encontramos aqui os inimigos o atacando, nós encontramos também uma situação de enfermidade que ele provavelmente teve. O versículo de número 8 diz, uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado não se levantará mais. Isto é uma menção que Davi faz a respeito daqueles que estavam falando sobre ele. Então, podemos encontrar aqui um Davi enfermo, doente, abatido fisicamente. Claro que aqui está dizendo dos inimigos, mas não apenas os inimigos, porque ele chega até a fazer uma menção, o que nos faz pensar nesse salmo como um salmo até messiânico, porque ele está dizendo que as pessoas se voltaram contra ele, mas também até um amigo íntimo dele se voltou contra ele. Então isto é um motivo para que ele se sinta completamente abatido, mas percebemos que não se sentia derrotado. Então, olhando para esse salmo, nós precisamos encontrar essa alegria de saber que Deus ele ampara a vida daquele que é fiel. Deus faz com que aquele que se mantém fiel a ele seja de fato bem-aventurado, seja feliz. E a felicidade do cristão não está relacionada com uma prosperidade material, física, mas sim com essa intimidade com Deus e saber que Deus de fato é um socorro bem presente na angústia. Mas eu dizia aqui, ser bem-aventurado e ser bênção. Poderíamos até inverter esta ordem, porque quando somos bênção na vida do próximo, usando de compaixão, nós percebemos que nós sempre vamos colher os frutos positivos desse ato. Viram como começou esse salmo aqui?
Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Então ele está dizendo que feliz é aquele que socorre o pobre, aquele que tem compaixão, aquele que procura ajudar aquele que está em dificuldade. O versículo 3 diz, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Então nós encontramos aqui um princípio de vida que nós precisamos colocar em prática. E como nós estamos falando em ser igreja em tempo de pandemia, é um tempo que nós precisamos fazer isso, orar, pedir a Deus sabedoria para termos uma ação positiva que venha ajudar o próximo, que possamos beneficiar e ajudar o pobre, o necessitado, aquele que está no leito da enfermidade, de mostrar que o Senhor é aquele que afofa o leito da enfermidade. Então eu quero desafiar você a mais uma vez orar a Deus nesse dia, rogando a Ele sabedoria. Deus tem movido o meu coração e nós vamos vendo algumas ações de irmãos em Cristo, de igrejas, e o Senhor vai nos dando uma direção sobre o que podemos fazer para ser igreja em tempo de pandemia. De que maneira nós podemos socorrer o pobre e o necessitado? De que maneira nós podemos minimizar as angústias e as dores daquele que está no leito da enfermidade? Então, de fato, nós podemos ter aqui para hoje esse desafio, ser bênção na vida do próximo, usando de compaixão. E desta maneira, seremos, sem dúvida, bem-aventurados. Seremos felizes em saber que estamos cumprindo com o propósito de Deus através de nossas vidas. E se você estiver enfrentando um momento difícil, olhe para essa situação, leia esse salmo, olhe para a situação, a experiência de Davi, e mesmo rejeitado, perseguido, e apesar das palavras que falavam contra ele, ele se sustentou aonde? Nas palavras do Senhor. Então não abandone a palavra de Deus. Permaneça firme, leia, obedeça a palavra de Deus e Ele vai te suster. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pelo teu amor grandioso para conosco. Louvamos a Ti porque Tu és um Deus que tem abençoado o teu povo, tem abençoado a nós. E muitas vezes nós não estamos apresentando a Ti a nossa gratidão. E a melhor maneira de apresentar esta gratidão é reconhecendo realmente que o Senhor reina sobre a nossa vida. E também, ó Pai, fazendo bem para com aquele que está necessitado. Senhor, a situação está ficando difícil. Sabemos disso. Era o previsto. Os problemas relacionados a esta pandemia, relacionados à economia, há pessoas desempregadas, pessoas necessitadas e também pessoas enfermas. Mas nós temos provado nesses dias do teu amor grandioso, amparando o enfermo, sarando o enfermo, sustentando o enfermo. E o que nós precisamos ser nesse tempo é ser uma igreja que realmente manifeste o teu amor e a tua graça para essas vidas. Então, Senhor, nos capacite, nos dê estratégia, nos dê sabedoria para que exaltemos o teu nome. E eu oro, Pai, por aquele que está com o coração aflito, abatido, que consiga olhar para ti e sentir o teu amor, erguer a cabeça e ir adiante, ajudando o próximo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. É um dia que o Senhor está nos concedendo para podermos ser bênção na vida do próximo. Seja isso e serás bem-aventurado. Deus te abençoe.